Será que é possível uma pessoa com ansiedade, agitada e TDAH estudar por horas? Sim, é possível, porque eu sou a pessoa que aprendeu a estudar por horas, mesmo tendo todas essas características. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz para eu conseguir estudar por horas e, mais do que isso, ter muita paixão, foco e tesão em fazer isso todos os dias. A primeira coisa que você precisa compreender é que estudar é como qualquer outra coisa que você precisa treinar para estudar por horas. E a verdade é, a gente não aprendeu nem a estudar. Agora imagina se a gente aprendeu a como treinar para estudar. Você vai compreender hoje que, na verdade, o que faz você estudar por horas é o que você faz quando você não está estudando. É isso mesmo, eu sei, deu tela azul aí, né? Porque é exatamente isso. O que você tá fazendo nas suas horas vagas para na hora que você sentar para estudar, você passar horas estudando? O estudar tá ligado diretamente a como nossa rotina, nossa mente, nosso corpo estão. Por exemplo, quando você dorme mal, você estuda mal no dia seguinte, porque você acorda muito mais cansado, com menos atenção. E se tem uma coisa que eu sou um especialista, um dos maiores entendedores do Brasil, e o que eu sou apaixonado é de sono. E de sono eu entendo. Muita gente ainda não leva a sério a questão do sono. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos levantaram uma série de dados mostrando que o sono mata mais do que você dirigir embriagado, ou seja, bêbado. Quando você tá com sono, você não tem concentração, você não presta atenção nas coisas, por exemplo. Como também já foi comprovado que a falta de sono, ou seja, dormir pouco, acelera o Alzheimer. Simples assim. Ou seja, você tá dormindo menos, só que lá na frente a conta vai chegar, meu anjo. E a parte mais quase irônica é que muita gente corta as horas de sono para poder estudar mais e não se tocou, não percebeu que, na verdade, quando você dorme, é quando o seu cérebro consolida tudo que você estudou. Ou seja, você, bonitão, foi lá, cortou as horas, porque, nossa, eu sou imparável, e no final do dia, na verdade, você não conseguiu deixar seu cérebro trabalhar e fazer ramificações, unir as coisas, fazer aquele amorzinho gostoso entre suas ideias e simplesmente nascerem novas ideias e coisas assim. Então, meu anjo, vai dormir. Eu te autorizo. Só que beleza, você chegou até aqui e fala, tá, Farmage, como eu durmo melhor? Pega a sacada. Primeira coisa, o seu quarto tem que estar frio. Você tem ar-condicionado? Liga ele, porque isso vai fazer com que o seu corpo esfrie mais rapidamente e você, com o edredom ou a coberta, o que você quiser, durma mais profundamente. Segunda coisa, seu quarto todo escuro. Sabe aquela luzinha da TV, etc? Põe uma fita crepe. Eu sei, não é muito bonito, só que apaga tudo, de verdade. Tira todos os sons possível do seu quarto, não deixa absolutamente nada. Quanto mais silencioso, melhor para você dormir. Pare de beber cafeína depois das 4 horas da tarde, porque a cafeína fica mais ou menos 8 horas no seu corpo. E nem pensar em beber café descafeinado. Não que ele faça mal, é que ele é ruim mesmo. Cara, é muito ruim. Então quando você bebe café, a sua mente vai ficar agitada. Ah, mas eu bebo café e durmo. Então, já foi provado que você até dorme, só que você dorme mal. E eu sei que você vai virar pra mim e vai jurar que você dorme super bem. Só que tem milhares de estudos provando que o seu sono não é bom o suficiente. Por isso que você precisa dormir bem. E eu quero terminar te contando uma coisa que ninguém conta. Investe no seu sono. Como assim, Farmage? Me fala mais. Fala, meu anjo, já que você perguntou. Investe num bom travesseiro, investe num bom edredom, investe numa boa coberta. Compra coisas pra você dormir muito bem. Você fica usando o travesseiro do seu filho, do seu sobrinho, você que é marmanjo ou marmanja, e você dorme com a cabeça toda torta e você não dorme bem. Então comece a dormir bem, invista, porque sono é muito importante para você conseguir ter foco para estudar e envelhecer bem. E claro que eu nem vou falar sobre celular na cama, né? Tá, vou falar assim, parece coisa tipo de DR, né? Não, não vou falar nada não, vou falar assim. Você pega o celular e fica usando na cama com aquela luz na sua cara e você deixa a sua cabeça ansiosa e depois você dorme mal. Fica pensando nos problemas, nas coisas que tem que resolver e você não sabe porque você acorda com olheiras de panda. Então, para de usar o celular, deixa ele fora do quarto, por exemplo. É o que eu faço. E para encerrar esse tópico, para de comer que nem um mamute antes de dormir. Você come igual um paquiderme esfomeado e vai dormir e depois não sabe por que você tá pesado. Porque, nossa, acordei com uma azia, deve ser a idade, deve ser a tireoide. Para! Você come igual um mamute antes de dormir e não sabe porque dorme mal. Isso tem total relação com o seu sono. Para de dar trabalho pro seu corpo, faz o seu corpo dormir bem. É pra você, meu anjo. E você precisa parar de discutir falando que, não, mas eu faço tudo isso, durmo 8 horas por dia. Você dormir 8 horas por dia não significa que você dorme bem. Quer ver? Você acorda com clareza mental? Você acorda realmente disposto? Depois da hora do almoço você tá bem?
bem? Provavelmente não. Você dorme mal, só que você não percebe. Seu corpo, de certa forma, ele fantasia isso pra você e você fala, nossa, é uma maravilha. Só que se você olhar a sua clareza mental, o quanto você lembra das coisas, etc., você vai começar a perceber que você não dorme tão bem assim. Então começa a dormir melhor, eu autorizo. Inclusive, eu falei do comer, que isso tem total relação, inclusive, com exercício. A maioria das pessoas não se exercitam, e exercitar tem total relação com a sua mente, com o seu corpo. Quanto mais você malha, mais você trabalha a estrutura do seu cérebro para você ter mais foco. Você tá oxigenando o seu cérebro, isso trabalha uma série de questões nele que faz você ter muito mais foco, muito mais energia. Para você ter uma ideia, foram pegos 3 estudos de 2009 a 2013, olhando o quanto os exercícios impactam na memória e concentração. Presta atenção, quando você malha 2 minutos por dia, isso aumenta substancialmente sua memória e sua concentração no dia a dia. E você vai me dizer que você não tem tempo para malhar 2 minutos? Você viu uma série de reels de capivara, de cachorro, de uma série de coisas, e você me fala que você não tem 2 minutos para malhar, para ir numa esteira, para fazer umas flexões. É por isso que você não consegue estudar, porque você não tá cuidando do seu corpo, da sua mente. E quando você malha, geralmente você começa a se alimentar melhor. E quando você se alimenta melhor, o que acontece é a sua capacidade cognitiva também melhora. Ou seja, você percebeu como cuidar do seu corpo e sua mente até agora tá fazendo você estudar melhor, na verdade? Você vai melhorando sua vida inteira quando você estuda melhor e entende o que tem por trás de cuidar do seu corpo e da sua mente. E eu tinha falado agora há pouco sobre a questão de você deixar o celular fora do quarto, lembra disso? Olha que interessante, tá vendo essa parte aqui atrás? É onde toda manhã eu estudo de 2 a 3 horas. Toda manhã aqui atrás já tem a minha xícara de café, já tem os meus livros, o notebook, a luz acesa, tudo pronto para eu simplesmente chegar e começar a estudar. Por quê? Basicamente, quando a gente trabalha antecipação e deixa tudo pronto, você tem menos gasto energético, você não precisa tomar uma série de decisões. Só que eu vou além disso. Quando você cria um ambiente gostoso, você tem mais vontade de estudar. Quando você simplesmente tem uma poltrona, se você pode ter na sua casa, para sentar e estudar, você começa a criar um tipo de âncora de sentei aqui é estudo. Eu sento ali sempre para trabalhar e ler. Eu não uso essa cadeira, esse espaço aqui atrás para outra coisa. É como se fosse o espaço de estudo. Colocar tudo ali e colocar na sua cabeça que sentei aqui, a partir de agora é estudo. Aos poucos isso vira um hábito. Sentei ali, eu começo a estudar. Faça a mesma coisa. Sabe por que você tem que fazer isso? Criar um ambiente, cuidar do seu cérebro, cuidar do seu corpo? Simples. Porque falar é natural. Como assim, Formaggio? Simples. Se uma criança em qualquer parte do mundo vê um adulto falando, aos poucos ele vai entendendo o que é o falar. Desde pequeno ele ouve. Só que você já percebeu que o ler não é natural? O estudar não é natural. Para você ter uma ideia, nós lemos há aproximadamente 6.000 anos. Isso não é absolutamente nada se você pensar nos milhões de anos que existe o ser humano, o Homo sapiens no caso. Então, o ler, entender essas letrinhas é um esforço muito grande para o nosso cérebro. Diferente do falar, do ouvir, do imaginar. O ler exige muito de nós. É por isso, inclusive, que quando você senta muitas vezes com baixa energia, você começa a ter sono. Porque o seu cérebro é como se você estivesse usando toda a performance dele naquele momento e tá puxando muita energia, uma carga de energia muito grande. E é por isso que começa a te dar sono. Quando você entende que para estudar bem, na verdade, você tem que fazer uma série de coisas, o seu mundo muda. Por quê? Porque você entende o seu ambiente, o que você faz, para na hora que você sentar para estudar, você estudar com foco, com prazer, com tesão e fazer isso por horas. Só que não adianta você tentar estudar por horas se você não entender qual é o seu estilo de estudo. Por exemplo, o meu estilo de estudo é mais generalista. Eu sou uma pessoa que consegue estudar várias coisas ao mesmo tempo, diferente da K, que tem um foco muito mais profundo. E quando você começa a entender esse tipo de estudo, você entende por que você se culpa, por exemplo, de não estudar por horas, igual aquele estudante japonês que mostra no YouTube ele estudando por 6 horas para medicina. Primeiro, que ele tem uma motivação diferente. Segundo, que ele sabe o estilo dele de estudo. Terceiro, que ele é japonês. Não adianta, ele já tá na frente, gente. Japonês, se você olhar todo o vídeo de YouTube, o cara ou dá uma pirueta, ou ele estuda por horas, ou ele inventou alguma coisa, não tem como comparar, cara. Várias vezes eu me culpava quando eu via a K estudando por horas. Eu falava, meu, como ela consegue? Ela pega um livro, ela passa meses lendo o livro, interpretando, etc. E eu não conseguia fazer isso. Só que eu comecei a pesquisar exatamente como estudar a fundo, outras formas de estudo, e eu achei o meu próprio jeito de estudar. E é exatamente isso que a gente ensina dentro do Remix. A forma que você vai estudar, entendendo exatamente o seu comportamento e facilitando para uma pessoa, por exemplo, que tem TDAH, uma pessoa que é ansiosa, uma pessoa que é mais dispersa, achar um jeito muito simples dela estudar. Até porque uma pessoa com essas características não estuda como o restante da população. Quando você entende a sua forma de estudar, fica muito mais leve
prazeroso. Você vai torcer para chegar o horário do estudo, da leitura, porque você começa a ver os resultados na sua vida. Você começa a perceber que pode ser muito mais divertido, muito mais interessante e que você é sim inteligente, que você tem foco. A diferença é, você estuda diferente das outras pessoas. Cada pessoa tem o seu próprio estilo de estudo. Qual que é o seu? E se você quer saber qual é o seu estilo de estudo, quer saber mais a fundo sobre o Remix, nosso método para estudar a fundo, organizar seu conhecimento e transformar isso em resultados, vou deixar aqui embaixo o link para você. E a pergunta que eu tenho para você agora é: qual é a sua motivação para estudar? O que tem por trás disso? Muita gente quer apenas estudar, só que se você não tiver um motivo muito claro na sua mente e visualizar isso, a verdade é que você vai tentar ler por ler o que tá todo mundo lendo, você não vai conseguir, porque você não tem uma visão clara, você não tem um motivo claro para trabalhar na sua mente, para você sentar e estudar por horas. A maioria das pessoas leem por uma obrigação. Você não tá mais na escola, você tem que ler Dom Casmurro, Machado de Assis, a Divina Comédia, entre outras coisas. Você é um adulto agora que tem a opção de estudar o que você escolhe para transformar a sua vida. Quando você tem clareza disso, fica muito mais leve a sua vida e você estuda com intenção para ter os resultados que você quer para sua vida. Eu não leio coisas que não fazem mais sentido para mim. Eu leio exatamente as coisas que fazem muito sentido para eu transformar a minha vida, porque a leitura transformou minha vida, o estudo transformou a minha vida. Por isso, quando você dorme melhor, quando você cuida do seu corpo, quando você cuida da sua mente, quando você cuida da sua alimentação e você encontra qual é a sua motivação, só existe um caminho, que é você ter muito mais foco, muito mais intenção e conseguir ter resultados através dos estudos. Lembra, a maioria dos brasileiros não estuda. A grande maioria dos brasileiros não lê nem 4 livros por ano. 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, muita gente assiste esse vídeo no YouTube e nem consegue compreender de certa forma o que está sendo dito aqui. Por isso, o conhecimento transforma, conhecimento é poder. Senta, foca, estuda e você vai transformar a sua vida. É mais simples do que parece. Os estudos transformaram a minha vida, então que os estudos transformem a sua vida também. E se você chegou até o final desse vídeo, eu quero saber qual é a estratégia que você usa hoje para estudar melhor. Eu quero saber aqui embaixo. E claro, se inscreve no canal e deixa um like. Até semana que vem.